Olá, amigos do Repórter Diário, muito bem-vindos de volta. Nós voltamos para falar sobre eleições 2016 e para dar sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da região, nós temos o prazer de receber nos estúdios do RDTV Luiz Carlos Greco, do PRB, que é pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires. Olá, Greco, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela presença. É uma satisfação muito grande estar aqui e aos internautas que vão ter a oportunidade de saber das nossas ideias com relação a Ribeirão Pires. Greco, que foi prefeito de Ribeirão já em duas oportunidades, entre 1977 e 82 e entre 89 e 92. Por que agora, Greco, mais de 2 décadas depois, você tenta aí novamente voltar ao comando da prefeitura de Ribeirão Pires? Por que essa decisão? De 92 para cá, nós tivemos a possibilidade de acompanhar os prefeitos que foram eleitos. Na época não havia, no meu tempo, a reeleição. E na oportunidade com o governo que nós tínhamos, que era do mesmo partido que nós, em Ribeirão Pires, a antiga Arena, depois PDS, nós tivemos um período de grandes transformações na cidade positivamente. Depois, num segundo momento, eu realmente tive algumas dificuldades com relação ao relacionamento político com o Estado e o federal, e eu tive realmente algumas restrições com relação à possibilidade de participar de campanhas. E hoje, vendo a situação do meu município, que está em abandono total, eu estou comprometido a discutir com os demais candidatos o que é bom para a nossa cidade. Agora, Greco, na sua avaliação, é mais difícil gerenciar uma cidade como Ribeirão Pires hoje ou naquela época em que você foi prefeito? Porque já passou bastante tempo, né? A cidade mudou muito de lá para cá, né? O que há de diferente nesses dois desafios? Na verdade, nesses três momentos, né? Você foi prefeito 2 vezes e está tentando uma terceira vez agora. O que mudou? Bom, toda a infraestrutura que existe hoje no município se deve a 5 períodos em Ribeirão Pires. 3 do Prisco e 2 do meu mandato. Então, toda a infraestrutura, tanto como saneamento, abastecimento de água, tudo isso nós conseguimos, e toda a pavimentação existente lá é do nosso tempo. O que falta na cidade hoje é manutenção daquilo que já existe. Hoje a saúde está realmente precaríssima. Nós conseguimos, no meu tempo, o Hospital São Lucas. Quer dizer, então a gente verifica que as cobranças hoje em relação às dificuldades que a cidade está apresentando são muito maiores em relação à manutenção do que propriamente as necessidades de se realizar, porque as grandes obras já foram realizadas. A questão hoje tem muito mais orçamentos, os recursos são muito maiores do que nós tínhamos na época. Hoje tem recurso do DAD, tem as emendas orçamentárias, deputado federal, deputado estadual. Então hoje os recursos são muito maiores, só que está havendo realmente não um planejamento com relação à aplicação desses recursos. Agora, Greco, pelo perfil do município, Ribeirão ele precisa necessariamente de verba externa para andar, né? Para tocar muita coisa. Só a verba própria aparentemente não é suficiente, né? Quanto mais colaboração de governo federal, governo estadual tiver, melhor. Como você pretende costurar essa articulação, caso seja novamente prefeito, para garantir essas verbas externas para a cidade? Eu vejo hoje um grande alento à nossa região é a criação do Rodoanel. A esquina mais importante, talvez, do Brasil hoje está aqui no ABC, onde nós teremos futuramente um acesso à estrada lá que vai a Suzano, passa para o nosso município. Eu vejo o Rodoanel hoje como vamos dizer assim, a grande força motora para o desenvolvimento dos municípios do ABC e principalmente Ribeirão Pires, que tem 14 quilômetros do Rodoanel. O que falta é realmente essa conclusão de algumas obras que vai permitir com que as indústrias se instalem, que está próximo de Santos, próximo da capital. Então eu vejo o Rodoanel como uma grande alavanca para o futuro da nossa cidade. Agora, o Rodoanel ele cruza Ribeirão Pires, mas ele não para em Ribeirão, né? Ninguém consegue acessar pela cidade. Como é possível aproveitar o Rodoanel para trazer desenvolvimento para a cidade, sendo que não há um acesso no município? Pelas áreas que nós temos lá, áreas industriais, muitas áreas, o município tem 104 km² e tem muitas áreas que ao longo dos anos foram definidas como áreas ao longo da Indo-Tibiriçá, que é a SP-31, lá no distrito de Ouro Fino. Então são áreas que é possível se fazer os galpões industriais, é possível ter uma logística de
transporte para permitir que Ribeirão Pires seja um polo de atração a essas empresas. Existe o ferro-anel que deve passar por Ribeirão Pires, ligando as principais ferrovias. Então, Ribeirão Pires hoje, com um incentivo a essas empresas, poderá muito bem criar empregos que nós não temos hoje. Hoje o nosso munícipe tem que trabalhar fora do município. E com a possibilidade de a gente fazer alguns incentivos para o futuro, um belo planejamento, indústrias não poluentes, é possível sim voltar a crescer em Ribeirão Pires. Os problemas financeiros enfrentados pela prefeitura são fruto de uma crise que afeta todas as prefeituras, né, que tem gerado queda de arrecadação, ou é um problema de falta de gestão do atual governo, na sua avaliação? A conjuntura nacional realmente está mostrando que as dificuldades que os municípios têm hoje, a própria China, que hoje está em fase de retenção do seu crescimento, afeta, logicamente, o Brasil. E a malversação dos recursos públicos, hoje a gente vê que os próprios governos, tanto o federal e os municípios, estão com dificuldades terríveis de realmente gerir esses recursos. Eu vejo que o que acontece com o país hoje, se pegasse dinheiro da Petrobras, nós teríamos resolvido todos os problemas, talvez, de saúde do Brasil. Mas, infelizmente, o desvio desses recursos está causando não só ao país, como aos municípios principalmente, onde se arrecada todos os impostos e o município fica com menos de 10% de tudo que se arrecada. Então, até uma reforma fiscal e tributária teria que ser uma prioridade para os próximos governos. Agora, a questão da reforma e também de trazer indústrias para a cidade, isso é no longo ou no médio prazo, né, pré-candidato? Agora, no curto prazo, caso o senhor seja eleito prefeito em outubro e assume em janeiro de 2017, o que vai fazer para tentar melhorar as finanças da cidade? Tem que ter, a principal coisa que tem que ser feita lá hoje, pelo que a gente está percebendo, se realmente fazer um levantamento de todos os contratos com uma auditoria eficiente para ver realmente quais os recursos e aonde foram aplicados esses recursos. Porque a gente vê todas as obras inacabadas, as pavimentações provenientes de emendas orçamentárias não foram concluídas, o portal da cidade está no chão, o teleférico não saiu da base. Quer dizer, aonde estão os recursos, o que foi feito? Então, a auditoria tem que ser feita logo de cara. Isso será feito se nós formos bem-sucedidos. E depois é enxugar a máquina, porque hoje a gente vê que existe realmente excessos em todos os setores, muitos comprometimentos políticos que não levam à eficiência da máquina administrativa. No meu tempo tinha 1.200 funcionários, hoje tem mais de 4.000. Então, eu vejo que, muito embora a cidade tenha crescido, mas proporcionalmente eu acho que existe hoje um excesso exagerado da própria máquina pública por causa dos compromissos que o prefeito assumiu. É possível estimar de quanto desse total de funcionários é possível cortar? Não, teria que ser feito um levantamento, porque a gente tem que ser justo, tem que ver quem realmente é eficiente, e tem que ter, principalmente para o funcionário que está lá desde o meu tempo, tem que haver realmente, saber o que cada um faz, em que setor que ele está, o que ele está fazendo, para poder saber se ele vai ser aproveitado ou não. Greco, Ribeirão Pires tem feito jus ao título de distância turística na sua avaliação? Ou não? Infelizmente, não. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Pedra do Elefante. Todo mundo já ouviu falar em Ribeirão Pires na Pedra do Elefante. Em 1977, 78, eu fiz a desapropriação daquela pedra. Família Espíndola. Eu me lembro muito bem que o dono da pedreira queria retalhar aquela pedra porque ele não concordava com o valor que foi dado à área. É uma área de 15.000 metros quadrados. E eu explicava a ele, olha, o que nos interessa é a aparência da pedra em relação ao elefante. Quer dizer, então é um lugar maravilhoso que hoje ninguém consegue ter acesso. Quer dizer, então ela enriqueceu o nosso motivo de se transformar numa instância. Morro São José, onde tem a estátua do padroeiro da cidade. Hoje, infelizmente, nenhuma família consegue ter acesso, porque lá existe hoje um grave problema de drogas. Então, Morro São José, padroeiro da cidade, Morro Santo Antônio. Aí se criou essa ideia de fazer um teleférico, que eu não vejo como uma prioridade, para ligar alguma coisa a um morro, que é onde de cima do morro você já tem uma visão de toda aquela parte onde esse teleférico viria. Agora, por que não se manter os pontos turísticos já existentes? A própria represa Billings, onde é o Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, lá
É um lugar maravilhoso onde nós tínhamos até um teatro de arena, tinha uma infraestrutura de barcos que podia atender, tínhamos lá os escoteiros e hoje aquilo está parado. Você entra lá, você não vê ninguém, é só mato. Quer dizer, então eu vejo que o município, infelizmente, na questão turística, não é hoje uma motivação para um turista ir a Ribeirão Pires, porque ele não vai ser bem atendido. E a gente vê, o próprio comerciante está, de certa forma, crítico à forma como a prefeitura está criando motivações que não, hoje na economia nacional não permite. Um novo shopping em Ribeirão. Quer dizer, os comerciantes estão com as lojas abertas sem vender nada. Quer dizer, então tem que ter realmente planejamento para saber a vocação da nossa cidade e o que ela deve propor aos nossos munícipes, principalmente na questão de empregos e fundamentalmente baseado na educação. Até aproveitando que o senhor citou esses dois projetos, que são considerados vitrines pela atual gestão, que é o teleférico e também o shopping, né? Qual a sua avaliação sobre esses projetos? Caso o senhor seja eleito, o senhor vai dar continuidade a esses projetos ou não? É um investimento desnecessário? Como é que o senhor vê essas duas questões? Eu acho que a auditoria vai nos permitir saber os recursos que vieram para o teleférico, quais são esses recursos, o que foi feito lá até agora. Isso vai nos permitir saber dessas emendas, se é através da participação do governo federal, do DAD, do Estado, o que ainda está na contrapartida do município, o que existe de fato nesse contrato, que realmente a gente não tem conhecimento hoje. O shopping, eles querem fazer o shopping numa área onde tem está na iminência de ser tombado um patrimônio de mais de 120 anos, que é a tal fábrica de sal, Rodolfo Valentino. Quer dizer, se tiver investidores para se fazer o shopping, que faça em outro lugar, que não tem que ser exatamente na onde o prefeito está insistindo em fazê-lo. Greco, você mudou recentemente do PP para o PRB, né? Depois de alguns anos no PP foi para o PRB, né? Por que essa mudança de partido? Foi em setembro do ano passado, não é isso? Isso foi. Houve a filiação? Na verdade, nós nos filiamos no dia 15 de setembro do ano passado, analisando o quadro político-partidário deste país. Eu percebi também que o PP se desgastou nos últimos acordos políticos que fez acordo com o governo federal, pegou lá o Ministério das Cidades e deu no que deu, fez acordo em São Paulo com o Haddad, e também a gente vê que não saiu os resultados que se almejava, e esses compromissos que a própria chefia, a própria executiva estadual e nacional não nos atende a contento, uma vez que a gente verifica que os partidos políticos hoje estão numa reciclagem. Eu vejo o PRB como uma alternativa importante, que foi criado através do municipalismo, que era o Partido Municipal Brasileiro. Zé de Alencar, vice na época do Lula, foi o que motivou a criação do PRB. Eu me considero municipalista porque fui prefeito em 2 oportunidades, fui vereador, e eu vejo que a solução para os problemas nacionais começa nos municípios. Se os municípios tiverem autonomia em termos de recursos, todos esses problemas hoje que existem na nação nós não teríamos, porque a fiscalização a nível municipal é muito mais eficiente. Então o PMB, que hoje é o PRB, é um partido que eu me sinto muito bem à vontade e com pessoas de gabarito como existe hoje no partido a nível nacional, estadual e aqui na nossa base. Agora, você faz parte de uma família muito tradicional em Ribeirão Pires, né? Muito conhecida em termos políticos e empresariais também, é uma família arraigada aí na cidade de Ribeirão Pires. O fato de ser uma família tradicional e muito conhecida, é uma vantagem ou é uma desvantagem? Pergunto pelo seguinte, é uma vantagem porque as pessoas já reconhecem o nome da família de antemão, ou pode ser uma desvantagem porque o senhor já foi prefeito, pode também ter algum desgaste? De que forma que isso pode influenciar esse conhecimento e o fato de ser uma família tradicional na cidade, na sua avaliação? Eu acho que, na verdade, a minha família, como tantas outras que vieram para cá na imigração italiana, final do século 1889, meu bisavô Vicente Greco chegou ao Brasil e se instalou em Ribeirão Pires. E uma história bonita, uma história que o desenvolvimento da nossa região, lá Mauá, Ribeirão Pires, foi em função da imigração italiana, junto com a portuguesa, depois mais tarde os japoneses, alemães, enfim. Mas meu bisavô, a primeira Santa Luzia colocada lá naquele Parque Municipal de Mauá, foi colocada pelo meu avô, Vitório Greco. Lá meu pai trabalhou desde os 14 anos, sofreu um acidente e meu avô
fazendo uma promessa a Santa Luzia, que era a padroeira dos escarpelinos, dos que trabalhavam na pedreira, prometeu que se o meu pai não vingasse, que se ele não morresse, que ele colocaria uma santa. Então a nossa família está tão enraizada nas questões da nossa região que isso é um orgulho. Isso pela própria situação até política. Meu tio-avô foi o primeiro presidente da Câmara de Ribeirão Pires. Edgar Greco foi prefeito de Mauá. José Carlos Greco foi prefeito de Mauá. Edgar Greco, filho, é vereador em Mauá. Então a família Greco, ela participou efetivamente de toda a história política partidária da nossa região, Mauá, Ribeirão Pires. Então eu me sinto no dever de tentar devolver à cidade o que ela já nos deu ao longo desses anos todos. Meu pai era um ferreiro, um quebrador de pedra, minha mãe era uma costureira. No entanto, eles nos permitiram, através do trabalho, a gente pudesse estudar. E hoje, minhas atividades que eu faço como educador me permitem dizer que eu tenho certeza que eu posso ser útil à minha cidade pelo tempo que ainda me resta de vida. Greco, quem vai ser o vice de Luiz Carlos Greco nessa eleição? Já se sabe? Ainda está um pouquinho longe de outubro, né? Mas alguns candidatos já têm nomes desenhados. Com certeza nós teremos todo o carinho, o cuidado de analisar o perfil do partido que vai nos compor nessas eleições. E vamos deixar para que o partido que vier a compor com o nosso PRB lance o vice. Então essa é a ideia, quer dizer, não temos ainda um nome, mas com certeza o partido que vai nos próximos dias talvez já mostrar uma posição de juntar a nós, é que vai escolher o nosso vice-prefeito ou vice-prefeita. Qual o seu diferencial em relação aos adversários que até agora já se colocaram nessa disputa em Ribeirão Pires? Experiência, vontade de ajudar a minha cidade ainda. Lá nasceram meus filhos, meus avós, meus pais, meus filhos e meus netos. Então eu tenho realmente a obrigação de mostrar para a população, no eleitorado, de que nós temos ainda condições, através de um planejamento, de apresentar 10 propostas para a cidade. Isso aí nós vamos discutir nos próximos meses, para discutir com a população o que ainda é possível se fazer para a nossa cidade. É como eu já disse anteriormente, a infraestrutura da cidade está pronta. É uma questão de fazer a devida manutenção e cuidar de setores que estão realmente grande dificuldade. Saúde, principalmente, está terrível. Segurança pública é complicado. E a questão de criar realmente alternativa de empregos para a cidade. Isso é possível. Como que está a conversa com os partidos? Algum partido já declarou apoio? Como é que estão as negociações aí com as legendas da cidade? Existem alguns partidos. Possível composição. Na verdade, todos os partidos, todos os grupos políticos já vieram tentar o nosso apoio político, supondo que como se eu não fosse o candidato. Então todos nos procuraram. Então é sinal que todos eles nos veem como um grupo político realmente representativo. Temos alguns partidos que nós estamos conversando, uns mais, outros ainda aguardando definições. E essa janela que se mostra agora, até para os candidatos, para os detentores de mandato, também é um momento de se esperar o que vai acontecer até o 18 de março. E isso, logo, logo, vocês vão estar tomando conhecimento dos partidos que nós vamos estar alinhados. São partidos que têm vamos dizer assim, uma sintonia com os princípios que eu defendo, que é a questão da municipalização com sustentabilidade. Bom, Greco, a gente está infelizmente já caminhando para o final desse bate-papo, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: na sua avaliação, qual tem sido a marca deste atual governo Saulo Benevides e qual vai ser a marca de um eventual governo Luiz Carlos Greco, um terceiro mandato, caso ele seja eleito em outubro? Bom, o atual governo, infelizmente, não soube definir a composição da parte administrativa com pessoas que pudessem realmente ajudar a cidade. Então, foi um conglomerado de partidos, cada um puxando a sardinha para sua brasa, e ninguém respeita sequer vamos dizer assim, a determinação do próprio prefeito. Então a gente vê que cada grupo lá puxa no seu setor, então não há um planejamento do que se fazer, simplesmente a coisa está passando, o tempo
está aí no final do mandato e ele não definiu. Hoje nós não temos uma definição até das obras que foram deixadas, que não foram concluídas e outras que foram iniciadas que não serão concluídas nesse governo. Então, se nós não chegarmos lá ainda, seja lá quem for o eleito, mas tem que fazer um levantamento de tudo aquilo que tem que dar resposta aos recursos, que são muitos que já vieram e não foram devidamente utilizados. Nosso perfil. O primeiro mandato nosso era administrando com amor, dando ênfase à questão da educação. Nós tivemos o privilégio e a oportunidade de criar em Ribeirão Pires uma creche 24 horas. Isso aí foi enaltecido numa premiação que recebemos em Brasília, na Associação Brasileira de Prefeitos, onde Ribeirão Pires tinha creche 24 horas, que atendia todas as demandas de famílias. O juiz, na época, me lembro, me mandava problemas que causavam na família, sabia que a prefeitura tinha uma creche 24 horas. Isso era dar ênfase a uma questão fundamental, que é a questão da educação. Nada se resolve se não for através da educação. Nós criamos a primeira escola pública de Ribeirão, que é o Tia Mariinha, escola de uma educação infantil. A rede escolar municipal foi criada por nós. Então a nossa função como professor, hoje eu sou educador, sou um professor aposentado do Estado, mas sou ainda um educador através de uma atividade particular. A educação com certeza será o carro-chefe da minha administração. Luiz Carlos Greco, do PRB, bate-papo importante nos estúdios do RDTV, ele que é pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires. Greco, muito obrigado pela presença mais uma vez. Fica à vontade se quiser completar mais alguma informação, se dirigir diretamente ao internato de Ribeirão Pires. Quero agradecer a oportunidade a todos os internautas. Hoje eu tenho que atingir a juventude, que porventura ainda não me conhece. Então nós vamos ter aí pela frente alguns meses para mostrar essa juventude que nós temos a oportunidade de fazer com que eles sejam realmente bem-sucedidos, porque hoje a cidade ela não está bonita, ela está pichada, então nós temos que ter o cuidado agora de mostrar para a nossa juventude que eles terão uma alternativa de esporte, como tivemos naquela época, que eles vão poder participar dos desfiles que foram cancelados. Hoje a gente vê que a cidade está realmente precisando de uma de motivação maior, e o munícipe sabe disso, por isso que nós temos que fazer com que ela nos dê esse apoio para que a gente possa devolver na experiência que adquirimos ao longo desses anos todos. Obrigado mais uma vez, Luiz Carlos Greco. Obrigado também a você, caro internauta, e acompanhe esta e outras entrevistas no RDTV. Nós continuamos conversando com vários pré-candidatos, muitos candidatos passarão por aqui ainda. Um forte abraço e até a próxima.